Bom dia, colegas. Hoje eu vim falar um pouco sobre a minha viagem a Santa Catarina. Eu estava acompanhando, como todos os nobres colegas aqui, a situação da CPI do caso do cão orelha, e faltava uma assinatura para que essa CPI fosse instalada em Santa Catarina. Quando eu cheguei lá, pude acompanhar alguns deputados da causa animal e também de outras causas, e de 40 deputados que tem lá, faltava uma assinatura, que seriam 14 assinaturas para esse caso. Tinham 13 assinaturas. Para nossa surpresa, algumas horas depois que eu estive lá, essa assinatura ocorreu. Eu fiquei muito feliz, saí de lá muito contente, porque também teve a aprovação da Lei Orelha na CCJ, e essa lei amplia penalidades em relação a maus tratos e buscando que seja considerado um crime hediondo esse tipo de tortura. Então, acabei saindo bem contente de lá. Fui até o Memorial do Orelha e tive a grata honra de ter encontrado a Dinda do Orelha, que cuidou dele por 5 anos. E dentro disso, acabei sabendo várias versões, e versões verdadeiras, diferentes do que é dito em rede social. Tem muitas curvas, né? Esse caso, como a gente sabe. E lá, através das falas dela, uma conversa que foi de quase 4 horas, eu consegui entender um pouco mais do caso, aonde foi, como foi. E eu acho importante a gente falar disso aqui, colegas, porque dessa casa saiu o maior número de moções de repúdio desse caso. Saiu mais moções daqui de dentro dessa casa do que de Santa Catarina mesmo. E através do documento que vocês assinaram, aprovaram aqui nessa casa, a gente conseguiu a 14ª assinatura. Acho importante dizer isso. Mas, infelizmente, agora na semana passada, quando foi protocolado, quando já estava na casa a ordem dessa instalação, um vereador acabou retirando a assinatura para que a CPI não seja instalada. Então, acho que a gente tem que buscar em âmbito federal mesmo, né, para que vou retornar a Brasília para que isso seja feito. Por quê? Essa situação, ela tem vários fatos. Um deles é, quando eu pude andar nessa região do Memorial do Orelha, a gente vê inúmeras, centenas de câmeras de monitoramento nesse local. Tem câmeras em todo lugar. É impossível não saber o trajeto exato do que aconteceu. Essa madrinha é a madrinha que encontrou ele, não sei se todos sabem aqui, mas debaixo de um carro, próximo à casa dela, pedindo por socorro. Eu não tive a oportunidade, porque não deu tempo dentro das agendas, porque eu também fui a um fórum sobre maus tratos e sobre a síndrome de Noé, que é a síndrome dos acumuladores, nesse mesmo tempo, mas também já soube onde é que fica a clínica veterinária onde ele foi atendido, e também soube que quando tu chega na porta dessa clínica e pede para falar sobre o cão orelha, tu não é atendido, né? Nem pelo veterinário e nem pela vizinhança. Quando eu cheguei no memorial, para saber onde era o memorial e conversar sobre o caso orelha, todo mundo se acomodou dentro dos seus apartamentos, das suas casas, e poucas pessoas quiseram falar. O que me leva a crer, mais uma vez, que todas as coisas escondidas ali, elas têm uma amplitude maior de poder, não só aquisitivo, mas de poder judiciário também. Pessoas que têm padrinhos e parentescos com autoridades que tem lá, estão fazendo esse caso se tornar tão embaçado, mesmo com a voz de todo o povo, de todo o país e de outros países. Isso tem acontecido. É uma pena. Uma das coisas que me deixou bem chateada é que o deputado que retirou a assinatura é um deputado do PDT. E, independente de partido, né, vocês sabem que essa é uma causa apartidária, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, até porque a causa animal me cobra.
Por que isso aconteceu? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, porque eu acho que o partido não compõe o ser humano. O ser humano tem suas escolhas, independente de partido e independente de crenças, né? Mas fiquei bem chateada em saber que eu saí, me desloquei daqui com os nossos documentos dessa casa, que foram tão importantes, e que teve essa retirada de assinatura. Também falo em relação à minha indignação a um vereador que aferiu um disparo de arma de fogo a um cachorro, e infelizmente também é do PDT, e eu falo aqui da minha indignação porque essa é uma pequena parte, né, que acaba acontecendo, e para vocês verem como independe, né, de partido, de ideologia e tudo mais, mas que também foi cobrada a falar sobre isso. Estava conversando com o vereador Jack, inclusive ali fora, sobre isso, e a gente fica chateado porque são causas que mexem com a gente e a gente fica sem entender muitas vezes o porquê desse tipo de decisão. E também ontem, de uma fala que eu vi a minha amiga Bruna Mols, que é uma ativista da causa muito forte em Santa Cruz, e ela colocou um vídeo sobre um vereador também do PDT que fala em matar animais comunitários. Então, eu deixo aqui minha indignação e fico chateada, porque eu tenho certeza que uma das coisas que o Brizola sempre respeitou foi a vida, seja humana ou animal, então me deixa muito chateada saber que isso aconteceu. Outro assunto também que eu queria falar brevemente, e acho que é importante também os colegas poder, mais uma vez, estar junto comigo. Nessa sexta-feira, no dia 3, às 14h10, é a última audiência do caso do torturador de gatos. Eu conto com a participação de vocês, colegas, no manifesto, mais uma vez. Quem não puder estar no manifesto, que possa fazer um vídeo ou uma postagem em rede social, porque essa é uma causa de todos nós, e esse é um caso se tornou nacional pela gravidade que ele tem, mas esse é um caso da nossa cidade. Uma parte, vereador. Já lhe passo. Esse é um caso da nossa cidade. Esse é um caso que a gente não pode deixar que aconteça como aconteceu em Santa Catarina e que fique impune pelo silêncio, que é o silêncio, através do silêncio de inocentes, que acabam acontecendo esse tipo de crime e de tortura. Então, eu vou pedir para que os colegas, mais uma vez, estejam comigo, façam seus vídeos, se quiserem fazer collab, não quiserem fazer collab, não tem problema. O que eu preciso é que todos nós estejamos juntos, eu estou aqui para buscar o coletivo, para buscar que todos vocês estejam junto comigo nessa causa. Então, sexta-feira, às 14h10, inicia a última audiência do caso do torturador. Lembrando e esclarecendo também para a sociedade e para a comunidade que me disse, ele vai sair de lá preso? Não, gente, essa é a última audiência. Existe o tempo da sentença, do memorial, sentença, e a partir dessa sentença, eu espero que a gente tenha finalmente uma punição e uma penalidade, enfim, da lei sanção, dos crimes de maus tratos e também de coação e ameaça, que infelizmente nós sabemos que vai ter maior peso do que a própria tortura causada, mas independente disso, eu aguardo, espero, finalmente, de fato, uma penalidade de verdade dentro da lei sanção, senão ela pode ser considerada só um papel. Seu à parte, vereador Iago. Vereadora Andressa, parabéns pelo seu trabalho. A gente sabe que não é de hoje, a gente não cansa de elogiar, porque é um trabalho incansável, né? E isso é para poucos. Eu sempre digo, repito, o Marcel Van Hatten ali, do Novo, colega meu, da Sandra, costuma dizer... Uma declaração de líder, assim que possível, presidente. O Churchill tinha uma frase que a coragem é a mãe de todas as virtudes. Sem ela, não vem nenhuma outra virtude se a pessoa não tiver coragem, né? E eu sempre digo que a senhora tem coragem de sobra. Por isso, sempre procuro estar próximo de pessoas de coragem, que fazem um trabalho incansável, que não é fácil.
A senhora tem muito mais processos que eu, 3 vezes 4 mais, então eu sei que não é fácil, mas parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que a senhora vai deixar um legado e que continue assim, porque eu tenho certeza que se Caxias não tivesse, talvez, uma vereadora Andressa tão atuante assim, nós estaríamos muito pior, porque muita coisa ruim iria piorar. Porque o vagabundo, a pessoa que está ali para fazer algo de ruim, ele tem medo de quem expõe ele. Se não tivesse ninguém para expor, muita gente ia estar fazendo maldade. Parabéns. Obrigada. Segue em declaração de líder da bancada do PDT, solicitada pelo seu líder José Abreu, a vereadora Andressa Malman, da tribuna. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Iago. Seu à parte, vereador Jack. Já pediu. Então, pessoal, finalizando aqui, tenho mais... Eu não quero dar muita atenção a isso, mas eu quero dar atenção à gravidade disso. Como todos nós aqui, eu também passo por bastante críticas e coisas naturais de quem está na vida pública, né? De quem trabalha na vida pública. Mas hoje eu queria fazer uma observação a todos os colegas e que todos os colegas possam saber que eu tenho passado por uma perseguição continuada de uma pessoa que trabalhou aqui comigo, que muitos colegas já sabem, conheceram por pouco tempo, mas que sirva de alerta, né, da diferenciação. E acho que foi o vereador Libardi e o vereador Fantinel que um dia falaram sobre a terra sem lei, que acaba se tornando a rede social. Nós sabemos e recebemos críticas de todo tipo e está tudo bem. A partir do momento que ela segue sendo uma crítica, agora quando começa a afetar a vida pessoal da gente e se torna uma perseguição continuada, começa a entrar no contexto do crime, né? E o crime de stalking é um crime que a gente tem visto diariamente. Eu não sou o tipo de pessoa que vai usar o fato dessa lei punibilizar mais quem é mulher em questão de gênero, enfim, porque eu sempre resolvi os meus BOs, independente de ser mulher ou não. Uma parte, vereadora. E esse tipo de situação me leva a pensar que nem existe mais essa questão de tu é mulher, tu é autoridade, tu é homem, tu não é autoridade. Não importa mais. Chegou num estágio, essa perseguição continuada de deboches, de usar inclusive o nome dos vereadores aqui dessa casa e dizer, tu me representa, ou não sei o quê. Tu representa, mas fui eu que dei 2 oportunidades para essa pessoa de ter um trabalho onde, a partir do momento que não tem, deveria estar procurando o que fazer, né? Além de perseguir pessoas. Seu à parte, vereador Iago. Eu, novamente, parabenizando, é que eu me assemelho muito com a história da senhora. Parabéns aí pelo trabalho. É normal, vereadora Andressa, surgirem pessoas assim, vai sempre... quem está, quando a gente faz um trabalho bom e acaba se destacando, vai ser normal. Isso aí, se a senhora perguntar para qualquer pessoa de destaque em qualquer profissão, vai ser sempre normal. Quantas ameaças ou perseguições, até um dia ali eu ajudei a senhora, o que precisar, não tem horário, não tem hora, a gente sabe que essas pessoas... Eu estou há 10 anos na política, eu só vejo gente nos ameaçando e articulando uma coisa em bastidor, nunca na nossa frente. Então, há 10 anos que eu estou, nunca ninguém me ameaçou, falou alguma coisa para mim pessoalmente. Então, eu digo para a senhora, fica tranquila, e se um dia ocorrer, utilize lá, que eu já falei que não revogaram o artigo 25 do Código Penal, repelir injusta agressão atual ou iminente, sua ou de outrem. Com o que tu tiver na mão, pode usar também para a tua segurança, né? Isso é bom. E dizer que, eu costumo dizer que essas pessoas, na verdade, lá na Bíblia tem uma expressão que é anjo caído o nome. Quando a pessoa não consegue, né, obter luz que Deus ou os anjos bons estão tendo e ela procura uma luz obscura, através de fazer maldade para alguém, né? Através de ameaças ou como essa pessoa está fazendo para ti. Mas conta sempre com o nosso apoio, pode ter certeza... Para o que precisar, o que der e vier, a gente vai estar aí para te ajudar, tanto na questão do boletim de ocorrência como coisas parecidas. Muito obrigado. Conta com a minha equipe também. Obrigada, vereador Iago. Eu até li uma frase que é bem pesada, mas ao longo dessa jornada, em relação a essa pessoa, eu acabei entendendo melhor. Dizem que a gente não deve ajudar o fracassado sem saber por que ele é fracassado.
E essa foi uma frase que pesou muito para mim. Achei realmente pesada, mas ao mesmo tempo eu pensei sobre isso depois de passar por isso, né? Porque quando a gente passa na pele por esse tipo de situação, que a gente consegue enxergar. E muitas vezes a nossa bondade em ajudar o outro e saber que ele não está numa situação legal, a partir do momento que nós não somos mais úteis para ser usados, a gente acaba virando um monstro. Então eu li uma frase que acho que cabe bem ao assunto, que é: a calúnia é o atalho escolhido por quem não conseguiu conquistar respeito pelo próprio exemplo. E eu sugiro, realmente, de coração, que essa pessoa busque um novo caminho. Seu à parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereadora Andressa. Também eu quero me somar aos demais colegas e parabenizar o trabalho que a senhora faz aqui em prol dos bichinhos, né? É muito importante que as pessoas se destaquem, cada uma naquilo que ela se sente mais de coração e mais em termos técnicos e conhecimento, que é o que a senhora faz na questão da defesa animal ali. Então, quero parabenizar o seu esforço, o seu empenho, e não... Uma coisa que eu aprendi nas dificuldades que aqui passei e a vida também me ensinou: não olhe para trás, olhe sempre para frente, porque o atrás já foi. Obrigado. Obrigada, vereador Fantinel. Seu à parte, vereadora Sandra. Obrigada. Então, queria te dar os parabéns e continue sendo essa luz que tu é para nós quando a gente precisa qualquer coisa da causa animal. É de ti que a gente lembra e é para ti que a gente pede. E sempre resolve, né? Mas o meu nono, lá na colônia, dizia uma frase, que os eucaliptos não tinham marca nenhuma. Não tinham marca nenhuma porque ninguém jogava pedra no eucalipto, porque ele não produz fruta alguma. Agora, nos pés de pêssego, nos pés de laranja e tantos outros, tinham marcas de pedrada, porque a árvore é frutífera. Então, lembre sempre disso. Quando a árvore é frutífera, claro que a gente vai receber pedradas, mas a gente precisa continuar a todo ano dando mais frutas ainda, porque as pedradas são um sinal de que a gente está fazendo certo. Então, continue, porque é isso que a gente vai ter pelo caminho. E a gente vai ter que ter coragem, como diz o meu colega Iago, para continuar. Porque algumas pessoas não conseguem continuar com essa pressão toda. Mas lembre da árvore frutífera. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Sandra. Eu fico feliz, colegas, com essa motivação e sempre esse carinho que vocês têm comigo. Saibam que eu também, da mesma forma, tenho por todos vocês. E também vejo nas redes sociais as críticas e comentários que cada um de vocês recebe e fico solidária a cada um de vocês, porque sei que não é fácil. E também digo que, através da nossa coragem, vereadora Sandra, a gente também precisa limitar até onde nos fere ou não nos fere. A partir do momento que nos fere, a partir do momento que fere a nossa vida e que ataca a nossa vida e a nossa honra, é o momento de parar. Ou melhor, o momento de continuar em outra instância, né? Então, que fique esse recado também. Colegas, enfatizando por último agora, novamente, por favor, eu conto com os colegas nessa audiência, nesse manifesto, que é pacífico, mas que a presença de vocês na sexta-feira é de grande importância. Obrigado, presidente, seria isso. Obrigado, vereadora Andressa. Eu quero informar os colegas vereadores que, após a declaração do próximo vereador, a gente vai